Vamos discutir hoje o curto capítulo que Marx escreve em Salário, Preço e Lucro, no qual discute o valor do trabalho. Estamos nos referindo aqui ao capítulo 9. Neste capítulo, Marx coloca a seguinte questão: devemos agora voltar à expressão valor ou preço do trabalho. Lembremos que Marx está dialogando com o operário Weston, para quem o aumento de salários não poderia resultar em nada de positivo para o conjunto da classe trabalhadora, uma vez que os capitalistas também aumentariam os preços das suas mercadorias e, portanto, o trabalhador continuaria tendo acesso à mesma quantidade de produtos que tinha anteriormente para manter a sua existência cotidiana. Marx observa neste capítulo que este valor, ou seja, valor ou preço do trabalho, nada mais é que o da força de trabalho, medido pelos valores das mercadorias necessárias à sua manutenção, ou seja, necessárias à manutenção da existência física, biológica do trabalhador e também de sua família. Aqui Marx está distinguindo já de antemão trabalho de força de trabalho. Em uma jornada de 12 horas de trabalho, o trabalhador não recebe pela quantidade de mercadorias que produziu ou pelo total do valor que adicionou à mercadoria. Recebe apenas uma parte do valor total adicionado, aquela parte que corresponde exatamente a uma quantidade monetária com a qual poderá comprar víveres, poderá comprar as condições necessárias para a sua existência cotidiana. Portanto, Marx já está distinguindo aqui força de trabalho e trabalho. Mas, como o operário só recebe o seu salário depois de realizar o seu trabalho, e como se sabe que o que entrega ao capitalista é o seu trabalho, ele necessariamente imagina que o valor ou o preço de sua força de trabalho é o preço ou valor de seu próprio trabalho. Marx está apontando aqui para o caráter fetichista desta relação envolvendo o capital e o trabalho. O trabalhador, ele acredita, portanto, no plano da sua consciência imediata, ele tem a percepção de que o seu salário corresponde ao total de valores produzidos ao longo de uma jornada de trabalho. Ele não percebe que está recebendo apenas por uma parte desta jornada, aquela parte com a qual ele conseguirá um quanto monetário para sobreviver. Isto faz parte, esta mistificação, faz parte das relações objetivas que se estabelecem entre o capital e o trabalho. Na medida em que estas relações de exploração não são transparentes, elas produzem a ilusão de que o trabalhador está recebendo pela totalidade do trabalho que realizou, ou seja, pela totalidade das mercadorias que produziu, ou ainda pela totalidade do valor que acrescentou à mercadoria. Prossegue Marx. Se o preço de sua força de trabalho é 3 shillings, unidade monetária inglesa, se o preço de sua força de trabalho é 3 shillings, nos quais se materializam 6 horas de trabalho, e ele trabalha 12 horas, forçosamente o operário considerará esses 3 shillings como o valor ou preço das horas de trabalho, se bem que estas 12 horas representem um valor de 6 shillings. Marx opera, geralmente,
com a ideia de que uma jornada de trabalho envolve 12 horas de atividade. Nestas 12 horas de atividade, o trabalhador acrescenta à mercadoria um valor de 6 shillings. No entanto, para pagar as condições mínimas da sua existência cotidiana, o trabalhador ele só precisa de 3 shillings. Consequentemente, daquelas 12 horas, 6 horas lhe pertencem, uma vez que Marx também opera com a ideia de que metade da jornada pertence ao trabalhador e metade pertence ao capitalista. Ora, se numa jornada de 12 horas ele acrescentou 6 shillings de valor à mercadoria, e se ele precisa de 3 shillings para sobreviver, significa que as 6 primeiras horas da jornada pertencem ao trabalhador, e as outras 6 horas da jornada, na qual o trabalhador continua produzindo mercadorias, pertencem ao capitalista. A partir deste raciocínio, se chega a um duplo resultado, observa Marx. Primeiro, o valor ou preço da força de trabalho toma a aparência do preço ou valor do próprio trabalho. Portanto, o trabalhador acredita que está recebendo pela totalidade de mercadorias que produziu ao longo da jornada de 12 horas. Segundo, ainda que só se pague uma parte do trabalho diário do operário, às 6 horas, enquanto a outra parte fica sem remuneração, às 6 horas a mais que o trabalhador produz mercadorias, e ainda que este trabalho não remunerado ou sobretrabalho seja precisamente o fundo de que se forma a mais-valia ou lucro, fica parecendo que todo trabalho é trabalho pago. Ou seja, na consciência do trabalhador, não existe a mais-valia do capitalista, uma vez que ele está recebendo por todo o trabalho realizado. Portanto, a forma mercantil sob o controle do capital, sob o domínio do capital, fetichiza estas relações, deixa estas relações mergulhadas em uma névoa profunda. Para Marx, esta aparência enganadora distingue o trabalho assalariado das outras formas históricas do trabalho. Marx não quer dizer que em outras formas históricas não houvesse exploração, e sim que em outras formas históricas é possível visualizar o caráter de extorsão do trabalho. Ele vai dar 2 exemplos. O primeiro, o trabalho dos escravos, e o segundo, o trabalho dos servos na Idade Média. Dentro do sistema do salariado, o trabalho não remunerado parece trabalho pago, ou seja, ele se apresenta ao trabalhador como estando totalmente quites, ou seja, ele vendeu 12 horas de trabalho para o capitalista e o capitalista devolveu para ele 12 horas de trabalho. Dentro do sistema do salariado, o trabalho não remunerado parece trabalho pago. Ao contrário, no trabalho dos escravos, o escravo tem que viver e uma parte de sua jornada de trabalho serve para repor o valor de seu próprio sustento. Mas, como entre ele e o seu senhor não houve trato algum, nem se celebra entre eles nenhuma compra e venda, todo o seu trabalho parece dado de graça. Por outras palavras, o escravo recebe apenas o mínimo para poder continuar agindo como escravo. E tudo aquilo que o escravo produz pertence ao dono do escravo. Entre ambos, não se tratou de estabelecer uma relação jurídica, mas, pelo contrário, o dono de escravos foi ao mercado e comprou um escravo. E, a partir dali, a força de trabalho está vendida de uma vez por todas. Não existe contrato entre eles. No caso do camponês, Marx vai observar o seguinte: o camponês servo trabalhava 3 dias para si na sua própria terra, ou na que lhe havia sido atribuída,
e, nos 3 dias seguintes, realizava um trabalho compulsório e gratuito na propriedade do seu senhor. Portanto, é nítido o que pertence ao trabalhador e o que é cedido gratuitamente ao senhor do feudo. Como vemos, aqui as duas partes do trabalho, a paga e a não paga, aparecem visivelmente separadas no tempo e no espaço. Portanto, estas formas distintas de extração do sobre-trabalho não escondem o caráter de exploração que as reveste. O contrário acontece na relação do trabalho assalariado com o capital. Se há uma identidade entre estas 3 formas de exploração da força de trabalho, é a própria extorsão de um excedente que é apropriado por um outro ser que não o trabalhador. Mas, fora isto, o que se percebe é que a mistificação do que representa uma jornada de trabalho não se faz presente. Ela vai ser algo que perpassa, no entanto, as relações capitalistas de produção. E com isto, Marx vai avançando em direção à problematização do fetichismo da mercadoria e suas dimensões. Com estes elementos, Marx encerra a discussão deste curto capítulo 9, intitulado O Valor do Trabalho. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, divulguem os nossos vídeos, caso os considerem de interesse para a formação de outras individualidades, e de nossa parte, continuaremos aqui resgatando estes importantes clássicos que perpassam a formação das ciências sociais. Até uma próxima.